Olá pessoal, a graça e paz. Estou vindo aqui para a gente falar um pouco desse momento que nós estamos vivendo. Há uns 40 dias nós entramos em, um, em uma influência planetária onde Saturno, o planeta Saturno, entrou no signo de Aquário. Hoje ele está precisamente 1 grau e 2 minutos e 55 segundos no signo de Aquário. Saturno é um planeta muito lento, muito devagar. Não é muito, ele é lento, né? A característica de lentidão vem de Saturno. Ele é lento, ele é vagaroso. E Saturno traz essa lentidão, traz incômodo, traz renovo, traz muito incômodo também. E no signo de Aquário, então, traz a construção de algo novo. Construir algo novo é meio assim que aparentemente é algo novo, ok. Mas algo novo quer dizer que está desconstruindo algo velho. O velho está ficando. O algo novo é você entrar em algo desconhecido. Entrar em algo desconhecido gera uma insegurança para a mente, para as emoções. Eu tenho sentido, né? Eu tenho sentido uma certa agonia. E, e essa agonia, ela é por conta da ineficiência da prática espiritual. Então, enquanto o novo não se estabelece, e a tendência é ele não se estabelecer rápido, porque Saturno, que está trazendo esse novo, cabe a nós que somos crentes, que temos fé, a fé de Deus, é bom ressaltar, né? Porque não é a fé do homem, é a fé que vem de Deus. Então, nós é um momento de prática espiritual. É a prática espiritual que vai nos ajudar a saciar essa ansiedade, né, que está presente. Então eu tenho presenciado isso em mim e em pessoas que estão em minha volta. E o próprio acontecimentos tem trago situações difíceis, situações emocionais, espirituais, financeiras, situações físicas. Então está tudo se movimentando dentro dessa energia de dificuldade. Então o que nós vamos, o que fazermos? É o tempo de aprofundar nossa prática espiritual. Então, é, Saturno, Saturno no signo de Aquário enfatiza engajamento, modernizações e movimentos coletivos. Então, dentro dessa lentidão de Saturno, o enfatizamento é esse, é engajar. Então, o engajamento é assim, a minha forma de ser, engajar com a forma de ser do outro. Então, está buscando relacionamento, engajamento, um engajamento social. Olha quanto é importante a prática espiritual nesse momento. Para a gente trazer valores espirituais para estabelecer o novo.
modernizações. Eu estou passando por problemas de modernização, de me adequar ao moderno, de estar transitando dentro desse processo de modernização. Eu tenho dificuldade de comunicação com pessoas de 20 e poucos anos, porque a cabeça deles é uma, a minha é outra. Pessoas de 30 anos, a gente já não se relaciona muito bem. Isso tudo por causa desse processo de modernização que está vindo muito forte. Então as pessoas que já estão aderindo a essa modernização rápido, eles não têm muita paciência para quem não está enganjado no processo de modernização. Então isso traz um conflito. Então, engajamento, enfatiza engajamento, modernização e movimentos coletivos. Então, esses movimentos coletivos também, aqui está muito propício para a igreja, para a operação da igreja. Eu sou cristão e eu sou um cristão que estou conhecendo a palavra de Cristo, de Jesus, de Deus, porque existe diferença cristão diretamente da palavra de Deus e cristão que conhece a Bíblia de uma forma sem a presença de Deus. E aí eu estou nessa separação. Que falar da Bíblia e falar de Jesus Cristo, aquele que crê que é discípulo dele fala, e aquele que não crê e que quer continuando não crendo, que quer continuando promovendo que várias outras pessoas não creem e não pratiquem o que Cristo nos ensina na Bíblia, também é muito forte esse movimento. E a gente que não domina direito o conhecimento, não tem discernimento, a gente fica com essas influências confusas. A gente fica confuso em meio de tanta gente falando, em todos os segmentos, tem tanta gente falando com autoridade, com propriedade. A gente olha assim, às vezes fica impactado pela eloquência da pessoa, mas o que está motivando aquela pessoa lá é realmente o que Cristo fala. Então essa confusão, a gente tem que, para esse movimento coletivo, a gente tem que discernir. Eu sugiro, eu estou tentando praticar para mim assim, um afastamento de tudo isso. Aonde tem confusão, que não está claro, me afasto. A palavra de Deus, ela tem me revelado assim, as pessoas que falam o que Cristo quer que a gente saiba, são pessoas que nos incentivam a ler a palavra. Fulano de tal está falando isso assado. Aí pausa o que a pessoa fala e vai lá no livro. Vai lá no livro, consulta o livro e veja o que o livro vai te trazer. Qual a informação que o livro está te trazendo. E compara esse entendimento que o livro está te trazendo para com o que a palavra diz. O que é a palavra? Quem é que entende a palavra? Né? Então, a gente está nesse momento de reflexão. Então, o movimento coletivo, ele, dentro de uma unicidade, dentro de uma linha que seja palpado no amor, na bondade, ele é um movimento muito interessante para a espiritualidade. E existem interesses
desses movimentos espirituais de bondade, amor, não serem coletivos. A coletividade, ela gera benefícios para poucos poderosos intelectualmente e materialmente. Esses poderosos intelectualmente e materialmente, entre aspas, eles se beneficiam de um movimento coletivo confuso, bagunçado. Então, nós devemos ficar com o pé atrás nesse momento. E está muito propício também, porque da mesma forma que nós temos a Saturno em Aquário, Saturno com essa propriedade que foi citada aqui, no signo de Aquário também, que foi trazido, modernização, o novo, né? A gente tem Júpiter em Peixe. O que é Júpiter em Peixe? Então essa influência de Júpiter no signo de Peixe, ele traz uma influência de esperança e o direito de sonhar. Então, a palavra de Deus fala que o que existe no ser humano, a esperança que existe no ser humano, a esperança é a esperança da glória, a esperança da glorificação. O que é isso? A glorificação é uma promessa de Deus para o homem. É um estado de consciência humano na eternidade. Eternidade é aquilo que é vida, que é ao contrário do desamor, que é ao contrário da morte. Então, a morte e a confusão, o desamor, ela é contra a espiritualidade. A espiritualidade é o movimento de Deus. Deus é luz, Deus é amor. Então, Júpiter, que é um planeta bondoso, ele está trazendo ele está reavivando essa esperança no signo de Peixes. Peixes é um signo de final, é um símbolo do Cristo vivo, simbolizando o final. É o final de uma era, o final da era. É o momento da crença, de você crer. Então, esse movimento do novo que Saturno está trazendo, ao mesmo tempo Júpiter está trazendo essa condição de você fazer a prática espiritual como a última realização. É a nossa última realização. Não tem mais nada que nos interessa aqui, a não ser a compreensão e exercer a fé que vem de Deus. Não é uma fé qualquer, é a fé que vem de Deus. O que é a fé que vem de Deus? Nós temos nesse estudo bíblico, a escola bíblica Rema, ela traz ensinamentos que nos deixa bem firmes, bem enraizado no Cristo vivo, no Deus vivo. E ela nos ensina, esse material nos ensina sobre a fé. E diz que tem tipos de fé. A fé cristã é uma das formas de se manifestar fé. Mas podemos perceber outros tipos ou formas de se manifestar fé. Vejamos a seguir.
A fé natural é aquela que exercemos para termos convicções comuns, simples, como acreditar na existência dos átomos de oxigênio, que a Terra é redonda, que há um piloto na cabine do avião e etc. Esse tipo de fé que é a lógica, a gente, isso vai acontecer, né? Eu estou aqui no 11º andar, eu tenho fé de que se eu precisar descer, eu tenho duas opções, o elevador ou a escada. E elas vão estar lá a hora que eu precisar. Isso é uma fé comum, né? A fonte desse tipo de fé são os 5 sentidos do corpo. Por isso, essa fé vai até onde os sentidos podem alcançar. Então você senta e medita. Enquanto você escutar um som que você já conhece, que não é desconhecido, você consegue ficar quieto. Quando você percebe um cheiro que já é, esse cheiro é de tal coisa, que já é conhecido, você permanece imóvel. Quando vem um vento que não seja muito quente ou muito frio, e você suporta a temperatura desse vento, o contato, você fica imóvel. Quando você está em estado meditativo profundo e que já não está reativo às oscilações das emoções, né? As emoções surgem, permanecem e vão embora. Mas vai vir emoções que você não consegue, você vai ser reativo. Isso é um sentido também. Então já falamos, mesmo com os olhos fechados, você também pode visualizar, ver coisas, abrir visões que te leva à reação também. Então, tudo que vier dentro dos sentidos que é desconhecido, você vai entrar nesse estado de, né? A sua fé vai acabar. Existe um tipo de fé, a fé do coração. É a fé que Deus repartiu a cada um dos que se tornam filhos de Deus pelo novo nascimento. A fé do coração é a fé que Deus repartiu a cada um dos que se tornam filhos de Deus pelo novo nascimento. Então aqui existe uma doutrina básica do Cristo vivo. Aquele que fala assim, aquele que fala de Jesus Cristo, mas não é renovado, não é uma nova criatura, ele está falando intelectualmente. Aí você já descarta. E essa pessoa, por mais eloquente que ela seja, ela vai gerar confusão no entendimento seu com a palavra. Ela vai impossibilitar da semente, que a palavra de Deus é uma semente, dessa semente germinar e produzir 30, 60, 100 por um. Então ela vai roubar. Então existe essa intenção de roubar a palavra de Deus. Então é por isso que esse tipo de fé, a fé do coração, é a fé que Deus repartiu a cada um dos que tornam filho de Deus pelo novo nascimento. Essa é a que chamamos de fé do tipo de Deus. É a fé que a fé do tipo de Deus. Então, essa fé que vem de Deus. Então, a palavra, ela fala que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Quando a gente inclina os ouvidos a ouvir a palavra de Deus. Então, quando alguém está falando sobre Deus,
Você tem que ver se ele está falando intelectualmente ou se ele é uma nova criatura. Se ele, mesmo não sendo uma nova criatura ainda totalmente formada, madura, mas se o processo dele, ele está falando em cima do processo dele, dessa maturação na palavra de Deus, nos ajuda. Agora, se a pessoa ela está calcificada ali, falando só para ser aceita por ela mesma, em um papel de bonzinho, de boazinha, e ser amada, essa é uma prática. Essa pessoa, a gente não pode seguir essa pessoa. Essa pessoa não dá para a gente caminhar com ela. Então a gente tem que. Não é todo mundo que fala de Deus que a gente tem que seguir. Então nós estamos nesse processo do autoconhecimento e de se estabelecer na palavra, na posição que Deus criou o homem. Deus criou o homem e colocou ele numa posição. O homem saiu dessa posição. E agora, através de Cristo Jesus, nós temos a oportunidade, nós estamos tendo a oportunidade de voltar para a posição que Deus nos criou. Então, está na posição que Deus nos criou. Esse é o Evangelho, essas são as boas novas de Cristo. E os planetas, eles trabalham para esse propósito. Os planetas não existem e não têm poder independente de Deus. O Deus que eu estou falando é o Deus Pai de Jesus Cristo. Não tem nada separado. Ele está, esse único Deus, ele está atrás de todas as criações, de todas as manifestações, de todos os poderes. Os poderes que obedecem a ele são poderes que promovem o bem. Promove o bem. Deus é bem, Deus é amor, Deus é bom, Deus é bom. O caráter de Deus é bondade, ele é bom o tempo todo. Não duvide de Deus. E aqui nós temos um outro tipo de fé que esse material nos traz aqui, que fala que é o dom da fé, ou fé especial. É um dom espiritual ou uma manifestação do Espírito Santo em um dado momento específico, visando um fim proveitoso. Então, isso aqui é uma informação muito importante, porque ela está trazendo para nós que essa fé especial, o dom da fé, ela é concedida ao ser humano, não pelo ser humano ter merecimento. Não é que o ser humano conseguiu porque o seu esforço próprio, a sua capacidade intelectual, não é nada de mérito do ser humano essa fé. O ser humano, por ele ter a fé, essa fé do coração, e professar essa fé, e ir aumentando nessa fé, ele se coloca numa posição sem ele querer. Ele se coloca numa posição que fica disponível e recebe esse dom que vem do Espírito de Deus. O Espírito de Deus fica sobre essa pessoa. É um dom espiritual ou uma manifestação do Espírito Santo em um dado momento específico. Então, muitos de nós, nesses momentos, com essa lentidão de Saturno, às vezes a gente entra nesse processo desse dom espiritual e acha que isso é nosso e a gente quer apropriar disso. Mas isso vem para algum momento específico e depois ela retira
E aí a gente fica assim, ó, o que aconteceu? Por que eu estou ansioso de novo? Porque esse dom, quando vem, a gente entra no estado de graça. Esse estado de graça é um estado onde não tem ansiedade, onde não tem medo, onde não tem nada desagradável. A gente fica com a plenitude. A gente fica pleno, porque o Espírito fica cheio, né? O Espírito, a unção do Espírito Santo derrama no espírito humano, e o espírito humano, essa unção no espírito humano vai para o corpo intelectual, para o corpo físico e traz paz, dá uma apaziguada, é um refrigério. Esse refrigério, ele é um dom especial que vem de Deus, não é nós que produzimos. Então aí sai que tem um propósito. Aí o propósito foi atingido, aí você volta a essa condição humana de viver sem esse dom espiritual. E aí você entende um processo que é um processo de lentidão, onde precisa Deus, ele está aqui, e Deus se manifestou para toda a humanidade. Então todos estão sendo chamados por Deus. O movimento de engajamento, que essa lentidão da disciplina que Saturno está trazendo para esse momento do novo acontecer, do novo se estabelecer socialmente, tudo isso gera ansiedade, mas essa ansiedade, você, quando estiver ansioso, vai para a palavra. Vai para a palavra, não fica escutando pessoas. Não fica escutando muitas pessoas, não. Escuta uma pessoa que tem uma conexão no seu espírito, no seu coração, que traz e vão firmar numa única pessoa. Por enquanto, gente. Estou falando isso porque a gente fica escutando muita gente e isso vai tirando o nosso foco, a nossa prática. A nossa prática. A nossa prática, ela tem que ser inabalável. Então, quando você ficar escutando pessoas, você escuta com o pé atrás para ver se vai mover esse seu objetivo. Se não tiver com o seu objetivo, você faz assim, ó. Sai, não quero isso, né? A gente às vezes liga a televisão e na televisão vem tantas notícias ruins, tantas desgraças que eles fazem questão de anunciar. Para quê? Para machucar o nosso coração, trazer dúvida no nosso coração de que não é possível o amor social, de que não é possível um relacionamento espiritual entre as pessoas, nas escolas, nos hospitais, nas ruas. Então existem, a gente tem que fazer essa separação do joio e do trigo. Então são pessoas que infiltram, são essas intenções malignas, elas infiltram dentro de ambientes que supostamente é espiritual. E vai se portar como seres espirituais e falar como seres espirituais. Mas se você está com firmeza na palavra de Deus e vê que mexeu com o seu coração, o que aquela pessoa está falando, mesmo com eloquência, mesmo, mas o seu coração está dizendo não, para e pede licença. Ó, pessoal, dá licença, preciso ficar sem você por um instante e voltar àquilo que o meu coração é nutrido. E quando você focar naquela pessoa de novo, naquela situação de novo, se o seu coração falar assim, ainda não é o momento, corta de novo, corta em nome de Jesus. Jesus é o nome que está sobre todos os nomes. Jesus, esse nome, Jesus, se você tem ele, se você está alinhado, se você tem ele, firmeza nele, fé nele, em qualquer situação você fala em nome de Jesus, desfaça essa situação.
Você tem poder, ele te empodera. Esse nome de Jesus te empodera em qualquer situação. Pode ser um câncer maligno dentro do seu corpo. Você, imbuído dessa fé, você pode falar, em nome de Jesus, esse câncer maligno, esse tumor maligno, desfaz desse corpo físico agora, em nome de Jesus. Ah, eu fiz e não saiu, ainda está lá. Mas a ordem foi dada. E tem ação de Deus desfazendo o que levou aquilo a ser estabelecido. Então, não fica na incredulidade. Se você tiver que orar de novo pelo mesmo motivo, em nome de Jesus, eu estou aqui novamente reforçando as ações dos anjos com as suas espadas flamejantes, suas espadas de fogo consumidor que retira todo o mal em nome de Jesus. Eles estão operando nesse momento. E já está acontecendo, já aconteceu. Essa é a fé que vem de Deus. Ramana Sharamana Ikishu Prashintarama Saramanaha Uri Minikishu Prashintarama Saramana Nikishu Prashintarama Shinoha Ramana 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 Kashiri Minisi Prashintarama Saramanaha Ramana Rika Prashintarama Minishintaraman Saramanaya Remini Rama Sharamini Sharamini Sharamana Saramana Maramana Sharamini Shifishintaramanaso Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.